Olha que sorte, mano. O cara ficou só com o dedo mindinho de sangue. Muito bem. Boa noite a todos. Economia Internacional, aula 11. Eu passei hoje mais cedo por e-mail esse PDF aí do tópico 10, aula 11, tópico 10. Caralho. Passei mais cedo. Pega um bagulho aqui, ó. Vamos lá. Vai pegar coroa? Tópicos em comércio internacional. Acabou a reunião, Maurício? Acabou a conversa? Acabou sua conversa? Focar no jogo? Muito bem. Primeiro tópico de hoje, nós vamos falar sobre o modelo gravitacional e depois sobre as cadeias globais de valor. É o finalzinho do tema comércio internacional, os últimos dois temas, né? São tópicos avançados. O modelo gravitacional fala sobre volume quantitativo de comércio internacional entre os países e a cadeia global de valor é um novo arranjo institucional da produção internacional. No livro, no material do curso que eu mandei na primeira aula, fala lá sobre a bibliografia do curso. Esse primeiro texto aqui é a minha tese de doutorado, e o segundo texto é um texto que fala sobre cadeias globais de valor, tá? Esses capítulos aí ficam de referência. Muito bem. Enfim, tópicos importantes, avançados de comércio internacional. Primeiro, a explicação quantitativa. Por que o Brasil troca comércio? O volume de comércio do Brasil é com a China, com os Estados Unidos e com a Argentina, e não tanto com o Uruguai ou não tanto com a Nova Zelândia. Por quê? Por que será? Então, essa é a ideia do modelo gravitacional, tentar explicar o volume de comércio entre países. Mesma coisa, por que os Estados Unidos comercializa mais com a China, com o Canadá e com os países da Europa e Japão, e não tanto com o Brasil e não tanto com a Nova Zelândia? Então, essa é a ideia do modelo gravitacional. Já a ideia do conceito de cadeia global de valor é uma evolução do conceito de produção internacional, né, feito por multinacionais, né, e já uma evolução também do conceito de rede de empresas, rede internacional de empresas que a gente falou, né, na aula do tópico 8. Então, já tem algum tempinho atrás. Então, enfim, são esses dois tópicos que a gente vai ver hoje. Primeira coisa que você observa quando você pega a lista de parceiros comerciais de uns países, você fica se perguntando por que o volume comercial é dado do jeito que é dado, né? Por exemplo, quando você olha essa tabela aqui, com o seu comércio internacional dos Estados Unidos, em primeiro lugar, o principal parceiro, né, no ano 2005 era o Canadá, depois a China, depois o México, Japão, Alemanha, Grã-Bretanha, Coreia do Sul, Taiwan, França e Malásia. Por que esses países, né? Por que não, sei lá, a Nova Zelândia? Por que o Brasil não está incluído? Por que entre os 10 primeiros vocês têm esses países? E a mesma coisa são os países para os quais o Brasil exporta, em primeiro lugar, né? Já em 2012, a China era o maior destino das exportações do Brasil, em primeiro lugar. Tinha ultrapassado Estados Unidos e Argentina, tradicionais parceiros comerciais do Brasil. Depois a gente vê também na lista Holanda, Japão, Alemanha, Índia, Venezuela, Chile e Itália. Então, a questão que se coloca é essa, né? Como explicar o volume de comércio entre países, tá? Então, o modelo gravitacional, ele tenta explicar quantitativamente o volume de comércio entre países. Então, isso aqui já vimos nessa lista. Pega a lista dos Estados Unidos.
primeiro você percebe que daqueles 10 parceiros dos Estados Unidos, 3 eram as maiores economias da Europa, 3 maiores PIBs da Europa: Alemanha, Reino Unido e França. Ao mesmo tempo, você tinha 2 vizinhos dos Estados Unidos na lista, né? Canadá e México, certo? Então, parece que tem alguma coisa a ver o fato de o seu parceiro ser um grande PIB, ser uma economia significativa em termos de PIB. Tempo, parece que países vizinhos, tudo mais constante, parece que os países costumam ter comércio internacional com os vizinhos. No caso do Brasil, você pega a lista do Brasil, aqueles 10 países, você também tinha países com grande PIB naquela lista, como China, Estados Unidos, Alemanha, né, estão entre os 6 maiores parceiros. Além disso, você tinha também a vizinha Argentina e tinha o vizinho Chile também. Embora não tivesse Uruguai e Paraguai, mas a Argentina estava lá. Então, como explicar? Parece que, quando você tenta entender se tem padrões de comércio entre os países, né, parece que tem alguma coisa a ver a questão do PIB e a questão da vizinhança, de você ser um país próximo, ou seja, o papel da distância e menor distância, parece que conta. Então, nesse sentido, o modelo gravitacional, o que ele tenta dizer é exatamente isso. Se você coloca X como exportações entre I e J, entre 2 países, ou seja, o comércio internacional entre 2 países tem a ver, é proporcional, é isso que esse azão está falando, uma constante. Ele é proporcional ao PIB do país I, elevado a um número, vezes o PIB do país J, né? Que são esses 2 aqui. Então, o comércio ele é proporcional ao PIB dos países, tá certo? Nesse sentido, a ideia aqui é ter que o PIB do país exportador importa, porque o país exportador ele só posso exportar o que eu produzo, né? Então, aquilo que eu produzo, o que eu exporto é proporcional àquilo que eu produzo. Mas também o PIB do outro país tem a ver com como se aproximasse para uma coisa como demanda. Então, o PIB do outro país é demanda, né? Uma proxy para demanda. Ou seja, países grandes têm tudo mais constante, uma demanda maior. Dividido pela distância entre I e J. Dividido, ou seja, inversamente proporcional. Porque países como vocês viram, vizinhos, a distância entre os 2 é pequena, não é? Então, a distância do Brasil para a Argentina é menor do que a distância do Brasil para outros países mais longe, mais distantes, né? Então, tudo mais constante, um país vizinho vai ter um comércio maior com o seu país. Então, a ideia é essa. Falaram que ele ainda estava no. Pera, alguém tá. Vou ter que parar a gravação aqui. Não sei lá, os caras que falou. Eu falei, mano, os malucos. Tem uma hora que o cara puxou ele de dentro do carro, que ele caiu no chão. Eu falei, mano, esses caras vão descer, eu dou a bicuda nele, mano. Aham. Ô, louco, professor quitou mesmo. Sei que não, mano, juro por Deus, velho. Quando eu vi o cara puxando ele dentro do carro, que ele caiu no chão, eu achei que os caras iam descer a bicuda nele, mano. Eu achei que os caras tava com a raiva da porra. Ainda ninguém marcou. Não vou deixar minha moeda. Ô, Jonatas. Jonatas? Ah, pega uma lupinha aí, mano. Marca uma lupa pra pegar e já. Eu acho que ele nem tá perto Joga o dinheiro do lugar. do computador ainda. Nossa, tem nego caindo lá. Vai ser uma desgraceira. Eu vou cair por aqui, ó. Ô, professor, você não consegue desativar o áudio remotamente, não? Provavelmente sim, mas eu não sei como. Não sei como faz isso. Estou procurando.
Ó, não fica disponível para você apertar o microfonezinho. Eita, Pronto. funciona. Vamos lá, continuar então. Desculpa aí, pessoal. Desculpa a confusão. Estão vendo bem? Estão ouvindo bem? Não tá aparecendo ainda, não. Calma aí. Agora sim? Agora sim. Agora sim. Tá. Beleza, obrigado. Vamos lá, vamos continuar então. Então, eu dizia que o modelo gravitacional tenta explicar o volume de comércio entre dois países. Então, se X e J é a exportação entre dois países, a exportação entre dois países vai ser proporcional ao PIB dos dois países, ao PIB do país I, ao PIB do país J, e inversamente proporcional, por isso dividido pela distância, né? E inversamente proporcional à distância entre I e J. Então, dois países mais próximos, que são vizinhos, tendem a comercializar mais do que países mais longe. E também, países que têm PIB maior tendem a comercializar mais com um certo país. Por quê? Porque esses PIBs são grandes, né? Então trata-se de uma economia grande que tem uma demanda grande. Essa é a ideia geral do modelo gravitacional, que então, em tese, explicaria por que dentre os países, os parceiros do Brasil, você tem aí países com grandes PIBs e países vizinhos. E a mesma coisa quando você olha os dados do comércio dos Estados Unidos. Entre o PIB dos Estados Unidos, entre os parceiros dos Estados Unidos, tem países de grande economia e tem também países vizinhos, tá? Então, esse é o modelo gravitacional, vamos dizer, geral, assim, tá? PIB e tamanho. Então, o PIB sendo uma aproximação para tamanho, e a distância também, uma outra variável importante, né, para aproximação para vizinhança. Então, a gente tem isso daqui, os fatores que explicam o comércio em dois países, os dois principais fatores estão aqui no topo dessa lista, como tamanho e distância. Tá? Então, quanto menor a distância, maior o comércio entre dois países. A ideia é que menor distância, você tem menor custo de transporte, né? Tem uma proximidade pessoal, proximidade de comunicação, então, com menor distância, eu teria, vamos dizer, tudo mais constante, um comércio maior. E a ideia do PIB maior é aquilo que eu falei no começo, né? Uma maior produção explica maiores exportações. Uma maior renda possibilita maiores importações. Então, um PIB grande seria um país que tem uma renda grande, como Estados Unidos, China, então ele demandaria bastante do seu país. Por isso que quando você vê a lista dos principais parceiros de qualquer país, né, você tende a ver na lista lá países com grande PIB, por conta dessa ideia. É um país que importa de vários países, de outras economias do mundo. Então, tamanho e distância são os principais fatores explicativos, né, para explicar o volume de comércio entre dois países. Ao longo do tempo, essa teoria aqui foi adicionada a alguns outros fatores importantes também, né? Como, por exemplo, a afinidade cultural entre os países, tá certo? Em outros países, em outras palavras, países que têm algum tipo de laço cultural ou afinidade cultural, geralmente isso tende a gerar também laços econômicos e explicar um comércio maior, né, dado tudo mais constante. Então, a afinidade cultural entre Brasil e Argentina, entre Brasil e Uruguai e Brasil e Paraguai, pode ajudar a explicar, né, uma parte desse comércio. E, falando de Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, os acordos comerciais como o Mercosul, eles também tendem a aumentar o comércio, porque os acordos comerciais reduzem as formalidades do comércio e as barreiras comerciais. Então, a gente sabe que no Mercosul aí, a gente tem, embora a economia do Uruguai e do Paraguai sejam bastante pequenas, a gente tem um certo comércio com os dois países por conta do Mercosul, né, que com tarifa zero
em vários produtos, você tende aí a ter um comércio maior entre os dois países. Geografia, no seguinte sentido, né, no sentido de, não só do sentido da distância, da proximidade, que já está dado conta aqui no número 2, mas aqui uma geografia favorável, como portos, a presença de portos, então, e também a ausência de barreiras geográficas facilita o transporte e o comércio. Então, se, por exemplo, na costa do Oceano Atlântico do Brasil tem vários portos, e da Argentina e do Uruguai também. Então, é meio que você vai uma linha reta de navio pela toda a costa brasileira, continua descendo para o Uruguai e para a Argentina, né? É muito fácil. Agora, quando chega a você falar assim, mas para o Chile, será que o Chile continuaria ali? Seria uma continuação da Argentina? Digamos que não, porque quando chega naquela ponta sul, lá onde a Argentina está bem próxima do Polo Sul, ali é muito frio, tem um inverno muito rigoroso e os ventos são muito fortes, é muito difícil de passar navio ali naquela ponta sul da Argentina, né? Então, isso daí é uma barreira geográfica, certo? Outra barreira geográfica que também existe na América do Sul chama-se Cordilheira dos Andes, né? A Argentina e o Chile são vizinhos, têm uma grande fronteira conjunta, mas para o tamanho dos dois e para a distância pequena dos dois, eles têm relativamente pouco comércio. E o motivo é isso, que eles têm grandes barreiras geográficas. No caso, só tem 1 ou 2 pontos que você consegue comercializar de caminhão ou de trem, ou melhor, de caminhão ou de carro com os dois países, porque tudo o resto você tem aí montanhas altas e não tem pouquíssimas estradas que ligam os dois países. Então tem uma grande barreira geográfica aí entre Argentina e Chile, que é a mesma barreira que dificulta o comércio do Brasil com o Chile, né? Então, a ausência de barreiras geográficas e presenças de portos marítimos facilita transporte e comércio. O que mais? Fronteiras. O fato de você, sempre que tem alguma fronteira, você gasta, o pagamento de formalidades, seja uma tarifa de importação, seja alguma outra coisa, implica custos monetários, né? Então, quanto mais fronteiras, menor o comércio entre os dois países. E, finalmente, em alguns casos, você tem empresas transnacionais presentes em dois países e o comércio, através do comércio intercompany, né, essa presença dessa empresa transnacional nos dois países poderia fazer, em tese, aumentar o comércio, dado o comércio dentro da própria empresa. O comércio intercompany é isso, dentro da própria empresa, ou seja, uma empresa que importa insumos de um outro país para serem utilizados no país de origem, tá? Então, esses 6 e 7 talvez sejam os menos importantes. Os mais importantes certamente é o 1 e o 2, e o 3 e o 4 também, à medida que tem proliferado os acordos comerciais regionais, né? E o 5 também tem uma certa importância. Enfim, mas o que explica uma grande parte do comércio, sem dúvida, é o número 1 e o 2, que são os fatores tradicionais do comércio, né, que explicam o comércio do modelo gravitacional, é o 1 e o 2, sem dúvida nenhuma. Então, essa é a ideia principal do modelo gravitacional. Vou passar rapidinho isso daqui. A ideia, o meu trabalho de doutorado foi uma tentativa de explicar o comércio dos estados, as exportações dos estados brasileiros para os principais países, né? E eu tentei ver também naquela tese qual o impacto do Mercosul nos fluxos das regiões. Então, eu coloquei no meu modelo econômico, na época, era um modelo gravitacional, onde o comércio entre os dois estados, né, era explicado pelo PIB do país e do estado, pela população do país e do estado, pela distância inversa, né? E também blocos de comércio como o Mercosul, e também se o estado faz ou não parte de uma região. Um modelo bem simples. Quando você coloca o log dos dois lados, esse modelo econômico vai se tornar um modelo econométrico com essa cara aqui, onde o log das exportações é igual uma constante mais log do PIB do estado, o PIB do país, população do estado, população do país,
distância entre o Estado brasileiro e o país parceiro do Brasil, se o país faz parte ou não do Mercosul e de qual região que aquele Estado faz parte. Tá? Esse aqui foi um modelo simples que eu fiz em 2002 para ver aí, e aí eu tentei estimar esses coeficientes a 0 até a 7, para o que vocês estão vendo aí, esperando que a 1, a 2, a 3 e a 4 fossem valores positivos. Por quê? Porque quanto maior o PIB, maior a exportação, né? Tanto do PIB do Estado quanto do PIB do país. Quanto maior a população, maior a exportação, tanto do país quanto do Estado. A distância é o efeito inverso. Então, esse A5, eu esperava que fosse um número negativo. Ou seja, quanto maior a distância entre o Estado e o país, maior o comércio. Então, por exemplo, se o país aqui fosse, sei lá, Nova Zelândia, um país mais longe, são maiores distâncias, então inversamente proporcional ao comércio. Então, eu espero que A5 seja negativo. A6, o Mercosul, esses dados aqui de 2000, perdão, de 90 até 2000, então foi a época de ouro do Mercosul, que o Mercosul cresceu, eu espero que A6 seja positivo, ou seja, fazer parte do Mercosul aumenta o comércio entre os estados. E aqui também, se ele fizesse parte de alguma região, né, uma das 5 regiões. Aí, é isso que eu falei aqui. A 1, a 2, a 3, a 4 eu achava que fosse positivo. A 5 eu esperava que fosse negativo. E o A6 e o A7 depende do efeito do Mercosul e do efeito do bloco. Vamos ver o resultado. Então, eu fui olhando os coeficientes de 1990 até 2000. E detalhe, eu não pus só Mercosul, não. Eu botei também NAFTA e União Europeia, 2 outros blocos de comércio que vocês conhecem, da América do Norte e da Europa, respectivamente. Vamos dar uma olhada aqui na última coluna, 2000. Então, o coeficiente do PIB, dos 2 PIBs da população deu positivo, como eu esperava. O da distância deu negativo, como eu esperava. Então, quanto maior a distância, menor o comércio. Quanto menor a distância, maior o comércio. A adjota é adjacente. Se o Estado fosse vizinho do país, se isso era importante ou não. Como eu tive um número praticamente 0 aqui, então a adjacência não era importante. Agora, o Mercosul, ele deu bastante importante, deu 1,47. NAFTA deu negativo, União Europeia positivo. Então, o Mercosul era bastante importante para explicar o comércio entre estados brasileiros e principais parceiros comerciais. Então, qual foi o meu resultado aqui? Foi isso, que analisando o comércio entre os estados do Brasil e os principais parceiros comerciais, eu vi que o volume de comércio era, né, do PIB do estado, do PIB do estado e do país, população do estado e do país, distância e Mercosul são variáveis importantes para explicar o comércio dos estados brasileiros nesse período entre 90 até 2000, tá bom? Então, a ideia foi só mostrar para vocês um exemplo né, de como a equação modelo gravitacional funciona. De fato, né, tudo mais constante, países próximos, países com PIB grande, tendem a comercializar mais. Beleza. Enfim, o resultado de vários testes do modelo gravitacional é que eles explicam uma grande parte do comércio entre os países. É um modelo que foi muito utilizado nos anos 90, nos anos 2000, começou nos anos 80, mas muito utilizado nos anos 90 e 2000 para tratar de vários assuntos de comércio internacional. Hoje já é um pouco menos utilizado, até porque o que tinha que ser explicado já foi explicado, mas é um modelo importante, tá? Tendo só 2 problemas. O problema da fundamentação microeconômica fraca no início. Hoje em dia você já tem uma explicação microeconômica boa para esse modelo, e o fato de ele só avalia o aumento de comércio, não calcula impacto no bem-estar. Para isso você precisa de um modelo mais complicado, mais complexo, chamado modelo de equilíbrio geral computável. Muito bem. Então, sobre o modelo gravitacional, era só isso que eu tinha a dizer hoje. E o segundo tópico do dia de hoje é sobre as cadeias globais de valor. Eu vou falar sobre todos esses pontos aqui. A cadeia global de valor, como eu enfatizei já na aula de produção internacional,
ela é uma evolução sobre sobre os conceitos de produção internacional e rede de empresas internacionais. Tá? A empresa transnacional, que inicialmente fazia, né, toda a produção internacional fora dos países de origem, ela começa a fazer, enfim, se expandir nos outros mercados através de redes de empresas, né? Que, como a gente viu, tinha vários vínculos entre empresas diferentes dos países, né? Empresas diferentes, tanto com fornecimento em mais de um, por exemplo, fornecimento em mais de um mercado de insumos. Então, as empresas de autopeças fornecem para Volkswagen, para GM, não só nos países de origem, mas nos outros 5 continentes também. Então, isso aí é a rede de empresa. E outras redes de empresas também, inclusive, compartilham alguns insumos como motores, por exemplo. Falei para vocês alguns casos de empresas que compartilharam motores no começo do trabalho, aí, como no começo não no começo, mas há um tempo atrás, né, já no começo do desenvolvimento das redes de empresas, e a Peugeot, por exemplo, né, compartilhando motores na produção dos seus automóveis, e outros exemplos também de redes de empresas. A cadeia global de valor, ela é uma continuação, é uma estrutura organizacional mais complexa ainda do que as redes de empresas. Mas antes de falar aí das características específicas da cadeia global de valor, eu vou falar um pouquinho no contexto que elas nascem, que elas surgem. Primeiro, elas surgem no fim do século XIX e avançam bastante aí no século XXI. Então, hoje, o que você tem de multinacionais, funcionam quase todas as grandes multinacionais no esquema de cadeia global de valor. Mas antes, no início, quando as multinacionais começaram a produzir fora do país, elas eram, vamos dizer assim, estavam se desenvolvendo num esquema do modelo ISI, da estratégia de ISI, de desenvolvimento econômico. Vocês vão lembrar que é a industrialização por substituição de importações. Primeiro, em países como Estados Unidos, Japão e Alemanha. Então, isso aí é final do século XIX, começo do século XX. Mas depois da guerra, né, o modelo de ISI, inclusive, se espalha. É desenvolvido um modelo alternativo IOE, não é? Industrialização orientada por exportações dos países asiáticos, que a gente falou sobre isso já em 2 aulas. Então, o desenvolvimento econômico do século XIX e XX, a gente tem o ISI e o IOE. À medida que as multinacionais vão se expandindo, vão virando conglomerados de grandes empresas, né, conglomerados, eu diria até oligopólios de grandes empresas, oligopólios internacionais, competindo nos 5 países, né, ela vai se tornando essa ideia da cadeia global. Só que isso foi um processo lento, né? Então, por exemplo, nos anos 50, as empresas, elas tinham dentro do período do ISI e do IOE, as empresas, mesmo quando elas atuavam fora de casa, como em esquema de produção internacional, o esquema de produção era basicamente limitado a isso que vocês estão vendo aqui nesse final dessa segunda metade da página. Para uma empresa ser competitiva, ela tentava explorar economias internas de escala. A empresa era assim, era uma caixa, uma grande caixa, e tudo que era desenvolvido era dentro dessa caixa, inclusive dentro da própria local físico, né? Então, desde insumos que eram comprados ou insumos produzidos dentro da própria empresa, todas as atividades, todas as seções da empresa, como pesquisa e desenvolvimento, vendas, TI, todas as atividades da empresa são feitas fisicamente dentro da própria empresa. Tá? Então, no máximo de fornecimento de alguns fornecedores vinha, mas de outros lugares, mas geralmente dentro do próprio país. Só depois de um tempo
né, na formação das redes de empresa, é que alguns desses fornecedores começam a vir de outros países também. Mas no início a competitividade era isso, era uma empresa fechada dentro de si. Tá? Então o objetivo era aumentar as exportações e paulatinamente, aos poucos, aumentando o investimento direto externo. Insumos, importava-se de outros países, alguns, quando eles fossem muito importantes, mas o objetivo era trazer a cadeia de fornecimento de dentro do país mesmo. Até porque era muito difícil você importar de fora, por quê? Porque os países tinham políticas comerciais protecionistas. Vocês lembram muito bem, né, do pós-guerra, como as tarifas eram altas. Então, como importar de outros países insumos quando a política comercial dos países são protecionistas? Muito difícil, né? Quando você tem barreiras comerciais atrapalhando o comércio internacional. A partir do pós-guerra e até o final do século XX, começo do século XXI, isso foi mudando aos poucos. A política comercial dos países começou a se tornar cada vez mais liberal, o investimento direto externo foi aumentando cada vez mais, e essas políticas liberais permitiam, em si, então, a partir daí, importar insumos cada vez mais e ampliar para outros países a cadeia de fornecimento, né? Ao mesmo tempo, as exportações iam aumentando cada vez mais, né, entre os países. Então, agora a competição começa a se tornar de cadeia em escala global. Então, agora você tem empresa americana operando não só nos Estados Unidos, mas também operando na Europa, no Japão, competindo com outras grandes empresas nesses 5 continentes também. Então, a GM compete com a Volkswagen não somente nos Estados Unidos ou somente na Europa, mas também em terceiros mercados, como o Japão, China, depois América Latina, enfim, nos 5 continentes, né? Então, aos poucos, isso aqui vai abrindo e vai modificando, saindo dessa empresa caixa fechada para expandir e, no limite, até algumas dessas atividades que eram feitas dentro da empresa, dentro do local físico da empresa, feita fora. Então, né, quando a China entra importante na OMC e no mercado mundial, alguns dos insumos começam a ser feita fora do país, principalmente na China. Por exemplo, eu sou uma fábrica americana de computadores e eu começo a como dizer, começo a terceirizar a produção, a montagem do computador. Eu até posso vender no país localmente, mas essa atividade eu começo a exercer numa empresa chinesa que vai fazer só isso para mim. Vai fazer só a montagem do produto. O resto tudo eu faço em casa ou faço com outras empresas. Tá? Então, até isso vai mudando e, enfim, de modo que agora, a partir lentamente, a partir de 85, mas até os dias de hoje, cada vez mais nos anos 90, nos anos 2000, 2010, essas principais mudanças que vocês estão vendo aqui na economia mundial fazem com que esse modelo do slide anterior aqui, né, de competitividade através da economia interna de escala, de economias fechadas, ele vá mudando cada vez mais. Primeiro, a produção se torna globalizada. O que quer dizer isso? Quer dizer que a produção vai sendo feita não só em 1, 2 ou 3 países, mas sim no mundo inteiro, vai sendo dispersada a produção geograficamente, ou sendo espalhada através dos países. E mais do que isso, as atividades produtivas não são mais agora umas caixas fechadas, né? Caixa preta, e sim essas várias etapas que ocorrem dentro de uma atividade produtiva, vai se espalhando para outras regiões, para outras partes, sendo fragmentadas e indo para outros países. Então, como eu disse, a produção de computador, eu posso comprar para montar um computador, eu posso comprar um hard drive que é feito na Coreia, uma outra, a tela pode ser feita em Taiwan, o chip pode ser desenhado em casa, e
enfim, outras partes do computador serem feitas, sei lá, na Indonésia, e o computador inteiro ser montado na China e depois mandado, enviada para o meu país de origem, por exemplo, Estados Unidos. Então, as etapas são fragmentadas, ou seja, divididas, e dispersas, ou seja, espalhadas para serem feitas no mundo, tá certo? Não é só porque eu sou uma empresa americana que eu tenho que fazer tudo nos Estados Unidos, ao contrário, né? Todas essas atividades produtivas vão sendo fragmentadas e espalhadas geograficamente, cada vez mais. Os fluxos de ID, de investimento direto externo, são cada vez mais, vão crescendo cada vez mais, né? Os países vão investindo um no mercado do outro, e as relações de negócios agora começam a ser mais de longo prazo. Então, esse meu fornecedor da China, que monta aí agora de 20, 10, 20 anos, 30 anos, né? Então, são relações estáveis aí de produção internacional. O que mais? A produção se globaliza, mas o comércio também, ou seja, todos os países estão adotando políticas comerciais liberais. Mesmo países como o Brasil, que são ainda relativamente fechados, comparado a 20, 30 anos atrás, a política comercial é muito mais liberal. Então, eles aceitam muito mais fluxos de comércio. A implicação dessa é que uma empresa pode exportar para o mundo inteiro. Inclusive, eu não preciso ter só exportar a partir do meu país de origem. Eu não preciso ser uma empresa americana exportando dos Estados Unidos. Eu posso ser uma empresa americana exportando da Europa para o Oriente Médio ou para toda a Europa. Então, eu posso ter fábricas nos 5 continentes exportando para os países dos 5 continentes. Então, isso é a globalização do comércio. O que permitiu uma boa parte da evolução da globalização da produção e da globalização do comércio foi justamente o aparecimento de novas tecnologias de informação e comunicação, as TICs, e novas infraestruturas de transporte. Tá? Melhoria do crescimento, por exemplo, dos navios, transporte através de navio. Se você comparar em 50 anos, a capacidade de transporte de um navio mais do que quintuplicou, né? Multiplicou por 5. E essas TICs permitem que eu consiga controlar o que está sendo feito na China à distância. Eu posso fazer pedidos de produção, posso fazer pedidos de compra e controlar até atividades de maneira remota através dessas novas TICs. Aí eu faço minha produção de maneira mais descentralizada, espalhada geograficamente e fragmentada, com as tarefas todas divididas, daquele jeito que eu mencionei agora há pouco. Então, era bem comum, então, como exemplo, uma empresa transnacional ter uma matriz que tivesse agora, de todas aquelas etapas que ela fazia dentro de casa, agora ela concentra só aquelas que têm mais valor agregado, como P&D, pesquisa e desenvolvimento, como os esforços de venda e marketing e esforço de desenvolvimento de marca. Enquanto outras tarefas com menos valor agregado, ela centraliza e faz onde é mais barata. Por exemplo, a produção, montagem do produto final. Eu posso tentar fazer na China, compra de insumos básicos, eu também posso fazer de outros países e fazer o transporte, né, desse jeito. E, finalmente, um outro ponto importante dessa nova economia contemporânea é que torna-se cada vez mais importante não só os fluxos de produto e tal, mas os fluxos de conhecimento, fluxos de propriedade intelectual e de conhecimento ou know-how, né, dos gerentes de marketing, como fazer o know-how de como fazer a gestão da empresa e o conhecimento de como fazer os próprios marketing. Isso se torna tão importante quanto o restante. Então, nesse sentido, aí sim a gente fala e define uma cadeia global de valor, que nada mais é que uma ligação, né, um grande conjunto de vários agentes econômicos. Aí não é só mais uma empresa transnacional com seus trabalhadores, mas sim uma empresa transnacional liderando um conjunto de empresas ligadas através de atividades
tangíveis e intangíveis, para poder agregar valor a um produto na sua elaboração. Desde a primeira fase, que é a fase de desenho, concepção do produto, até o seu uso final. Então, tudo aquilo que era feito dentro de uma empresa só, todas as atividades, tangíveis e intangíveis, agora são feitas por uma cadeia de empresas. E esse valor vai sendo agregado nessas várias etapas, né? Então, por exemplo, o desenho é feito na matriz, em conexão talvez com um escritório, um cliente de um escritório de design, que vai mandar, por sua vez, de volta para a matriz vai contratar, enfim, fornecedores de insumos, que na verdade ele já tem esses fornecedores de insumos, contratos de longo prazo, que por sua vez vão fornecer os insumos até o local onde vai ser feita a montagem do produto, e esse produto montado é enviado para o país de origem ou para os outros países direto, né, se se trata de uma exportação. E aí, quando o produto chega nos vários mercados, vai fazer parte de uma estrutura de marketing internacional, né? Escritório de marketing da europeu, americano, asiático, da América Latina, etc, etc. É uma cadeia de empresas, né, gerenciada por uma empresa, mas muitas e muitas empresas e muitos trabalhadores estão ligados nessa grande cadeia agora. Aqui eu listei um pouco das atividades design, produção, marketing, distribuição, suporte, né, que compõem tal cadeia de valor. E essas, em geral, ela não é feita numa única empresa, e sim dividida através de diferentes empresas, tá? Eu posso estar numa única localidade geográfica, mas em geral não, vai estar distribuídos em várias áreas geográficas, então tratando-se de uma empresa global agora. Então, o que acontece é que cada empresa vai ter sua cadeia global de valor. Então, no setor automobilístico, a GM tem uma cadeia global de valor, que é diferente da cadeia global de valor da Volkswagen, outra cadeia global da Renault, outra da Fiat, e essas cadeias globais de empresas vão competir entre si, né, esses grandes oligopólios do setor automotivo vão competir nos 5 continentes. Essa é a ideia. Tá? Então, essa definição de cadeia global de valor. E esse slide talvez seja o mais importante de todos aqui, porque mostra, enfatiza quais são as características específicas da cadeia global de valor. Lembrando que a cadeia global de valor é uma evolução do conceito da empresa transnacional e das redes de empresas, tá? A cadeia global só se desenvolve com essas mudanças da economia contemporânea. Que características são essas? Eu já mencionei algumas delas, mas é bom enfatizar que esses 4 pontos são os mais importantes para definir uma cadeia global de valor. Primeiro é que existe uma fragmentação intensa dos processos produtivos e das tarefas. Intensa. Ou seja, se você tinha uma atividade produtiva feita dentro de um lugar, agora as várias tarefas que compõem essa atividade produtiva são espalhadas e são feitas em lugares diferentes, em processos diferentes, e muitas vezes por empresas diferentes. Então, a fragmentação é isso, eu separo, né, é sinônimo é outsourcing, né, a fragmentação é quando você separa as diferentes partes do processo produtivo e localiza a produção de cada uma dessas partes em locais diferentes. Então, eu chego no nível de tarefa, tá? Antes o nível era produto, agora eu tenho aí milhares de atividades dentro da produção desse produto, eu divido em tarefas e essas tarefas vão sendo executadas por empresas diferentes em locais diferentes. Então, é bastante fragmentada, tá? Então, o processo de outsourcing é isso, uma fragmentação no limite, chegando até em tarefas, certo? Então, relacionada à fragmentação está a dispersão geográfica, certo? Embora, teoricamente, você possa fazer essas tarefas dentro de um próprio país, tipicamente, as oportunidades que você tem de maximizar o lucro na cadeia global de valor é fazer cada uma dessas tarefas em locais diferentes e espalhados geograficamente. Tá? Embora isso possa parecer mais complexo
né, do ponto de vista de fazer uma gestão disso, você tem a possibilidade de ir atrás onde que tem uma maior possibilidade de você ter um lucro melhor, né? Então, eu disperso algumas tarefas para Vietnã, porque no Vietnã, produzir ali, eu consigo um contrato confiável com uma empresa de lá e pagando a menor taxa possível para que essa tarefa seja executada, tá? Outras tarefas eu posso executar em Taiwan, outras tarefas eu posso executar na Coreia do Sul, não precisa ser tudo na Coreia do Sul ou tudo no meu mercado original, né? Eu posso e devo, e tipicamente as empresas fazem a dispersão geográfica dessas várias tarefas e etapas do processo produtivo, tá? Então, ao contrário do outsourcing, que é a fragmentação, aqui a gente tem o offshoring, que é a dispersão geográfica, tá? Então, tais tarefas são feitas em vários lugares do mundo. Bom, a 1 e 2, esses tópicos 1 e 2 aqui têm uma implicação, que é o seguinte: se eu dividir tanto e se eu espalhei pelo mundo, eu preciso poder controlar de algum jeito, né? Porque como é que eu vou saber? Antes, era só, como estava tudo dentro da fábrica, no mesmo lugar, era só atravessar dentro da fábrica e ia ver lá o que estava acontecendo, né? Agora eu teria que atravessar o mundo para ver o que está acontecendo numa certa tarefa. Então, eu preciso ter algum tipo de processo de controle sobre essas várias tarefas, sobre a fragmentação e a dispersão geográfica. Então, isso é feito na governança. Lembra que eu falei das TICs, das infraestruturas? São essas TICs e novas infraestruturas que permitem eu fazer essa governança, fazer esse controle de todas as etapas e das tarefas, né, de uma maneira integrada. Então é isso, a cadeia global da Volkswagen, no caso a empresa líder, sempre tem uma empresa líder que faz a governança, no caso aí a Volkswagen, ela vai controlar todas essas etapas e tarefas aí para que elas sejam feitas num processo produtivo global. Então, por exemplo, automóveis, sei lá, produção de para-choque é feito no Vietnã de um certo jeito, e esses para-choques do Golf são enviados tanto para a fábrica da Europa, quanto para a fábrica dos Estados Unidos, quanto para a fábrica do Brasil, né, de uma maneira integrada, e eu controlo isso com novas infraestruturas e TICs, tá? De qualquer modo, a empresa líder sempre coordena a cadeia global de valor, CGV, tá certo? E, finalmente, relacionada a 1, 2 e 3, é que muitas dessas tarefas aqui, eu contrato uma empresa para fazer isso, não a empresa líder que vai executar essa tarefa. Eu contrato uma outra empresa que, por exemplo, possa me fazer essa tarefa por um preço mais barato ainda, que é a ideia da terceirização. A terceirização não é nenhuma novidade, mas o interessante é que ela entra aqui no limite, no limite da cadeia global de valor, a terceirização entra, porque eu posso fazer milhares de terceirizações, né? E geralmente das atividades da cadeia que terceirizo aquelas que não têm tanto valor agregado, as que têm um menor valor agregado. As que têm um maior valor agregado, eu mantenho na matriz. E tem um motivo importante, é que essas tarefas de maior valor agregado, geralmente elas são consideradas o que a gente chama de estratégicas, que seria o coração da atividade econômica. Então, todo automóvel, o que é o segredo do automóvel? Ou a Coca-Cola, o que é o segredo da Coca-Cola? Essas coisas que são segredo, que tem, né, o grande que daquele produto, né, o grande ponto daquele produto, são atividades estratégicas que você não pode terceirizar. Porque imagina se a Coca-Cola terceiriza a produção do xarope dela. Vão descobrir a fórmula da Coca-Cola, né? E a mesma coisa com relação aos automóveis, o jeitão que se faz um determinado automóvel, por que a Volkswagen tem a parte mecânica super forte? Ela sempre teve essa tradição e por conta de uma mecânica que eles vêm fazendo de um modo, né, que eles mantêm de um certo modo como segredo do produto. Então, quando eu falo de atividade estratégica, nada mais é do que o segredo do produto. E geralmente o segredo do produto está em algum
acompanhamento com o cliente, em muitos setores isso aqui é estratégico. Já a montagem de produto, logística, essas tarefas, elas são mais, como eu vou dizer, você pode terceirizar, porque não tem aí nenhuma estratégia, nenhum que escondido aí de que você vai perder o segredo do produto, né? Então você pode terceirizar para uma empresa que vai fazer por 1/3 do custo que você faria se fosse fazer em casa, né? Então essa é a ideia, terceirização é um quarto ponto importante da cadeia global, mas você vai terceirizar aquelas atividades menos estratégicas e vai manter em casa, na matriz, as atividades estratégicas, tá bom? Então é isso. A cadeia global de valor tem as características importantes e que a diferencia, né? Que é a ideia da fragmentação de processos, dispersão geográfica, governança e terceirização de algumas atividades e manutenção na matriz de outras. Tá certo? E aqui tem um exemplo, só para mostrar para vocês mais ou menos como era a empresa tradicional antiga que o Porter nos mostrou no livro de 1985, como que era a cadeia de valor. Para você produzir um produto desde o início até o fim, você tem aí alguns serviços financeiros no começo da cadeia, junto com RH, TI, marketing e logística, aí ligando com pesquisa e desenvolvimento, depois os insumos, né, os materiais, serviços, partes, depois a montagem do produto, a distribuição do produto, as vendas e o serviço de pós-venda. O que a cadeia global de valor faz é, né, pegar, de acordo com aquelas 4 características, a gente faz isso. Essas etapas estão todas divididas, fragmentadas, algumas delas mais ainda, aqui nem tanto, mas você pode dividir materiais separados, serviços separados de partes, mas o ponto é que você pode fragmentar até o limite e dispersar geograficamente, controlando através das TICs dentro da matriz da transnacional, mantendo na matriz as principais tarefas de valor que têm mais valor agregado e terceirizando as que têm menor valor agregado. Então, é como se eu tivesse quebrado, né? Antigamente eu fazia tudo isso dentro de uma fábrica só, olha, dentro da matriz. Agora, com a fragmentação e dispersão, ocorrem esses processos que vocês estão vendo aqui. Tá? Pontos importantes com relação que a empresa mantém, as questões centrais que a empresa tem que pensar quando ela entra numa estratégia de cadeia global de valor, são algumas, né? Como fragmentar, como dispersar, como coordenar. Tá? E depois uma pergunta, uma implicação disso para o país de origem, do país da empresa, que é a questão de como elaborar uma estratégia de desenvolvimento e como se inserir. Vamos lá. Como fragmentar é a questão de como dividir aquelas tarefas espalhando pelo mundo. E como dispersar? Para onde dispersar? Né? Dependendo dos mercados e dos tipos de produto, você pode dispersar para uma certa região do mundo. Por exemplo, vários produtos tecnológicos, a dispersão das várias etapas acabaram se dirigindo para países da Ásia. Então, você vê aí muitos componentes de computadores, de celulares, de televisões, né, indo para países, não só a China e o Japão e a Coreia do Sul, mas também outros países do Sudeste Asiático, como Indonésia, Taiwan, já falei, Singapura, Tailândia e até países mais que começaram a desenvolver essas tarefas industriais mais recentemente, como o Vietnã. Né? Então, como fragmentar e como dispersar é bastante importante como é feito isso. Tá? Para onde que eu vou localizar essas tarefas e quais empresas eu vou contratar, fazer contratos de longo prazo. Como coordenar, né, como governar essa cadeia também é importante, porque você precisa de várias coisas. Veja você, como tem milhares e milhões de tarefas a serem controladas, né, coisas como confiança, reputação, aparecem de maneira super importante, porque, enfim, você não pode
Alô, oi, continuando. E como essa questão é importante para o desenvolvimento. ISI e IOE se tratavam de estratégias de desenvolvimento econômico. Só que com o advento da globalização, com a concorrência... Professor, Pois não. tem que compartilhar a tela de novo, por favor. Ah, tá. Que caiu aí. Agora sim. Agora sim, né? Agora sim. Tá, caiu, desculpe. Não sei o que houve aí. Bom, então eu dizia que as estratégias de desenvolvimento de ISI e IOE vão mudando à medida que a economia vai se globalizando, as empresas vão se tornando grandes, complexos e operando nos 5 continentes. E agora à medida que ela vai adotando essas etapas aqui da cadeia global, né, à medida que ela vai verificando ela vai decidindo como lidar com essas questões importantes aqui, para lidar com as 4 características, vai aparecendo um novo modelo de desenvolvimento econômico para os países. Por quê? Porque antes era ou eu substituo importações e, enfim, me desenvolvo desse modo, ou eu oriento para as exportações e em alguns produtos, que eram estratégias alternativas de desenvolvimento econômico. Agora, o que vai surgindo é o seguinte, veja você, temos aí milhares de cadeias globais de valor. Só no setor automotivo existem aí pelo menos 12 a 15 grandes grupos transnacionais de empresas automotivas. Então, você tem aí milhares de tarefas fragmentadas e dispersas pelo globo. Então, um país como o Vietnã, ele vai pensar o seguinte, bom, para que eu vou ficar tentando fazer substituição de importação ou industrializar orientado para exportações para alguns produtos específicos? Não, eu vou tentar me inserir nessas cadeias, eu vou tentar criar empresas que vão ser fornecedores na cadeia da GM, na cadeia da Volkswagen, na cadeia da Renault, a cadeia da Samsung, já passando para outro setor, né? Então, a ideia é isso, é que agora os países e as empresas, eles não precisam se inserir daquele modo binário quase anterior, né, entre ISI e IOE, mas sim, eles podem se inserir, né, dessa maneira, as empresas podem começar a ser fornecedores nas várias cadeias globais dos vários setores. Então, a estratégia de desenvolvimento agora do país agora torna-se diferente, né? Vai tentar ver se suas empresas conseguem ser, enfim, ter contratos de longo prazo, porque esse que é o negócio. Como você tem uma empresa com uma grande estrutura, precisando fazer essas tarefas de longo prazo, então os contratos também são de longo prazo. Então, uma empresa aí pode se desenvolver muito bem, né, entrando numa cadeia global de valor que já é existente. Sem contar que ela pode, depois, quem sabe, elaborar a própria cadeia de global de valor, né, sendo uma empresa central. Daqui a pouco eu volto a falar sobre isso. Mas antes, deixa eu mostrar aqui 2 exemplos de cadeias globais de valor. Uma do setor eletroeletrônico e outra do setor espacial. Então, aqui, o que acontece é que você tem as tarefas também divididas aqui da esquerda para a direita, começando dos matéria-prima e equipamentos, passando a componentes, desenho e desenvolvimento do produto final, montagem do produto. Você vê, aqui a gente nem chama mais de produção, a gente chama de montagem, né? O produto agora ele é montado. Testes do produto, depois marketing, vendas, distribuição, mercados finais e serviços de pró-venda. Então, aí você tem uma série de tarefas aqui que são listadas em vários setores, que só dentro de uma cadeia global do setor de eletroeletrônico, olha só tudo que você tem. Você tem produtos e serviços, tem atores
e o quadro institucional que afeta essa cadeia. Então, por exemplo, termos de matéria-prima para o setor eletroeletrônico, você tem desde químicas até cristal de silício, metais, plásticos, têxteis, vidro. Olha só com quantos setores que esse setor se relaciona. 6, né? 6, de acordo com as matérias-primas que é utilizada na produção do eletroeletrônico. Sem contar aqui todas as etapas que você tem de semicondutores ativos, semicondutores passivos, e, enfim, cada uma dessas outras tarefas aqui de componentes e subsistemas. Aí você depois tem, finalmente, a tarefa do design. Aí, dentro da montagem, você tem, de novo, uma série de tarefas. Estações de base, máquinas de calcular eletrônicas, computadores pessoais, celulares, todos os setores de eletroeletrônicos que utilizam desse arcabouço aqui, né? E aí, depois, todos, uma vez com o produto montado e testado, você precisa de materiais de marketing, serviços de transporte e logística para levar o produto nos vários mercados. Os mercados finais de cada um desses produtos que estão listados aqui, né, tem, enfim, as vendas, né, e depois os serviços de pós-venda, que é os serviços de apoio, de substituição, quando ocorre ou quando tem uma devolução, ou quando tem reciclagem, no caso de eletrônico tem muita reciclagem, né, e assim por diante, as várias tarefas. Tá? Então, você vê quão complexo essa cadeia e quantas possibilidades de inserção aqui nessa cadeia, né? Imensas. Aí também, aí você fala dos atores aqui, os fornecedores de equipamentos, fornecedor de ferramentas, fornecedor de ferragem, de design, de materiais, semicondutores, aqui são todos né, também os atores com relação a esses componentes, e aqui para todas essas tarefas, e ainda os outros atores do quadro institucional, que é a parte de pesquisa e desenvolvimento, que é uma tarefa que perpassa aqui, e vai se mantendo sempre, porque, como a gente viu também naquela aula atrás sobre a teoria do ciclo do produto, né, muitas vezes a reinvenção de uma empresa num mercado vai ser justamente quando você consegue desenvolver um produto melhor ou que possa, enfim, trazer de volta para o início do ciclo a produção, né, daquele produto. Então, pesquisa e desenvolvimento é fundamental, educação e treinamento, políticas de governo, padrões internacionais, porque esses semicondutores têm que seguir padrões, né, para a sua produção e venda nos principais mercados, e os acordos internacionais de comércio. Então, vejam como isso é complexo, né? Como, comparado aí aos anos 50, 60, 70, como desenvolve tudo isso aqui, fica E aí a empresa principal do setor eletroeletrônico, por exemplo, Samsung, né? Ela tem que fazer a gestão de tudo isso que você está vendo quando você fala de produção de celular, ou produção de TV, já é um outro canal, ou produção de, vamos pensar na Hyundai agora, os automóveis, se bem que não é eletroeletrônico, mas quando você, na cadeia de outros produtos, tem empresas como a Hyundai que atua no eletroeletrônico, mas atua também em automóveis e atua também em navios, então são muito, muito complexas, né? E, de novo, tem várias oportunidades aqui para uma empresa entrar nessa grande cadeia global de valor. Vamos ver outro exemplo agora que está escrito em inglês, mas é a cadeia do setor espacial, em particular da Embraer. Então, a gente tem 5 etapas, grandes etapas, na verdade, que é o design, a produção dos componentes, a submontagem, a montagem final e os serviços de pós-produção, né? E aí você tem aí tem conjuntos de tarefas em cada uma dessas grandes etapas aqui da produção, né? Desde o desenho conceitual até o desenho preliminar, até o desenho detalhado. Também aqui você tem milhares de empresas que você pendura, né, na fragmentação dessas 3 grandes etapas aqui. E aí você tem outras 3 grandes etapas que também penduram-se milhares de empresas para executar a produção dos componentes. No caso do avião, você tem a parte estrutural, né, do
avião, do airframe, né, que é parte dos componentes estruturais, ou componentes de aviônica, que são os eletrônicos, né, que controlam o voo, e a parte dos propulsões, que é a parte dos motores dos jatos, né? Então, você também tem 3 grandes conjuntos de tarefas, o que você vai aí também ter milhares de possibilidades de aqui. Aí, depois você tem a montagem preliminar de cada uma dessas 3 grandes partes do avião. Montagem final também dessas 3 grandes partes, e aí com o avião montado aqui, eles são enviados para os principais mercados, já são vendidos, né, no mundo, mercado global, e aí você vai ter também um acompanhamento de manutenção, né, e de suporte técnico e suporte ao cliente. Perpassando aqui as tarefas, você tem planejamento de materiais, o processo de PPC, né, de planejamento e controle da produção, e a engenharia. E também tarefas aqui específicas também que perpassam, como treinamento e educação, igualzinho ao exemplo anterior aqui, que você também tem educação e treinamento, pesquisa e desenvolvimento, né, a questão do risco, na gestão de risco, regulações e políticas, e a questão de relações governamentais com os governos nos vários países. Então, essa aqui é a cadeia desenhada de uma maneira bem ampla, mas, novamente, você tem aí milhares de relações, milhares de empresas a serem controladas pelo sistema. Então, aí você tem, para o caso dos aviões regionais, né, do setor espacial, do setor de aviões regionais, você tem aí a cadeia global esse desenho aqui pode ser a cadeia global da Embraer. E aí você vai ter as concorrentes dela, por exemplo, a Bombardier. A Bombardier vai ter uma cadeia parecida com essa, com várias outras empresas penduradas. Então, aí esse que é o novo modelo da cadeia global de valor. Tá? É isso. Bom, o que mais que é importante falar? Ainda mais alguns pontos seria importante a gente comentar na questão da cadeia global de valor, é que eu tenho alguns números aqui, estão meio desatualizados, mas mostrando que os principais países que participam aí da cadeia de avião, que é o aircraft aqui, né? Entre 2004 e 2011, você tem os valores em bilhões de dólares e em porcentagem do mercado. Você tem mundo com exportações, o mercado subiu de 75 bilhões para 140 bilhões entre 2004 e 2011, dividido desse modo entre União Europeia, Estados Unidos, Canadá, Brasil, Argentina, Suíça e Rússia, né? E aqui você tem o percentual de cada um desses mercados. A gente vê que os 2 principais mercados são disparado União Europeia e Estados Unidos. Tá? Então, esses números aí são os aviões desses códigos aqui. Esses códigos são os aviões aí aviões globais aí, não só os regionais, mas também os transatlânticos, né? Muito bem. Uma coisa importante quando você usa cadeia global de valor é que esses dados de comércio internacional que a gente viu até agora, e aí chega na última aula de comércio internacional, eu venho e falo isso para vocês, né? Que aqueles números, eles estão meio que defasados para medir o comércio internacional. Por quê? Eu vou explicar por quê. Na verdade, a gente vai continuar usando aqueles dados de comércio internacional, aqueles 2 sistemas, Comtrade e o do Brasil também, né, para ver o comércio total. Só que o que percebeu-se com essa questão da cadeia global é que os dados totais de comércio, eles perdem uma coisa bastante importante, que é o fato de que agora as exportações não são mais em produtos, não são mais tanto exportação de produto, mas exportação de tarefa. Eu explico. Dá uma olhada na cadeia global do iPhone. Já volto para aquele slide, mas para explicar essa ideia de exportação de tarefas e não de produto, dá uma olhada nas exportações de iPhone. A China, ela exporta para os Estados Unidos, você olha lá nos dados de comércio, 194 bilhões
não lembro em que ano aqui o Oliveira pegou isso em 2015, deve ser, sei lá, por volta de 2010, 2011. China exporta 194 bilhões para os Estados Unidos. Aí você fala, nossa, grande exportadora de celulares, a China, Estados Unidos, grande importador de celulares, que coisa, né? Nossa, a China é poderosa, os Estados Unidos só está importando. Calma, que não é bem assim. Por que, que não é bem assim? Porque que para produzir 194 na cadeia do iPhone, lembra que a cadeia ela é dispersa e fragmentada ao extremo? Então, se ela é dispersa e fragmentada ao extremo, significa que uma boa parte desses 194 que ela exporta, para poder produzir isso, ela teve que importar um monte de coisa de várias partes do mundo. Tá? Só para montar o iPhone, não estou nem falando dos outros produtos, hein? Só do iPhone mesmo, essa cadeia que vocês estão vendo. Ele para poder produzir e vender 194, ele compra 80 bi da Coreia, 16 bi da Alemanha, 3,25 da França, 0,7 do Japão, do resto do mundo traz 62 bi de insumos, e do próprio Estados Unidos, ó, eles trazem 24 bi. Então, eles compram tudo isso, montam e vendem por 194. Tá, eu vendo por 194, mas olha quanto eu gastei. 24 mais 80 mais 16 mais 3 mais 0,7 mais 62. Soma disso tudo aqui, descontando os 194, olha só quanto sobra. 6 bilhões e meio, 6,54. Então, nesse sentido, isso que vocês estão vendo aqui, o comércio internacional não pega os dados de comércio internacional. Aliás, pega. Ele vê exportações da Coreia para a China, da Alemanha e dos Estados Unidos, mas esse número aqui, 194, na verdade, ele só agrega mesmo de valor 6,54. Por quê? Porque ele comprou todos esses insumos em outras partes do mundo, mas isso faz parte da estratégia da Apple americana, né, que resolveu dispersar e fragmentar a sua cadeia de produção dessa maneira. Então fica parecendo que a China é o grande poderoso do celular, quando não é bem assim, né? Nada mais é do que uma estratégia de implementação da cadeia global de valor do iPhone. Tá certo? Então, gente, esse exemplo aqui é super importante por causa disso, tá? Esse também é um slide importante para vocês lembrarem aqui que preciso agora de uma nova metodologia de comércio internacional. Só pegar o valor final do comércio não pega isso que eu estou dizendo, porque agora a gente tem comércio trading value added, ou comércio em valor agregado. Tá? Ou seja, o valor agregado mesmo é 6,54 de toda essa movimentação que vocês viram aqui, pelo menos do ponto de vista da China. É claro que os Estados Unidos depois vai pegar esses 194 aqui de celulares e vai vender, né? E vai sair vendendo por aí. Talvez dentro da estratégia dos Estados Unidos, cada celular que vocês estão vendo aqui, desses 194, vai depois para um outro mercado. Uma parte disso vai para a Ásia, outra parte vai para a Europa, outra parte vai para a América do Sul, outra parte vai para os próprios Estados Unidos, outra parte vai para sei lá onde. Tá? Então, o que eu quero dizer é que é necessário uma nova metodologia que pegue, de algum modo, só o valor agregado e elimine a contagem dupla. Porque quando você fala em 194, né, ele tem contagem dupla dentro desse 194. Ele tem tudo isso aqui, ó. Os 24, 80, 16, 62, tudo isso aqui está dentro do 194. Então, de algum modo, eu preciso eliminar essa contagem dupla. Então, comércio bruto é uma coisa. Olha o que nós estamos comentando aqui, com esse exemplo da cadeia do iPhone. O comércio bruto em 2010 foi de 19 trilhões de dólares. Legal. Poxa, legal, 19 trilhões. Só que desses 19 trilhões tem muita dupla contagem. Né? De acordo com os analistas aí, desses 19, 5 é contagem dupla. Tá? Então, tem bastante contagem dupla, principalmente nesses setores que dividiram ao extremo a sua cadeia. Né? Que eles
fragmentaram ao extremo a sua cadeia. Não vou dizer para vocês que todo mundo faz isso aqui, ó. O setor de petróleo faz muito menos isso aqui. O setor de automóvel faz relativamente menos. Tem alguns setores que fazem mais isso. Eletroeletrônico é um deles, com certeza. Eletroeletrônico em geral, né? O que mais que faz bastante isso? Eletroeletrônico. Bom, todos os eletroeletrônicos. E tem mais um grande exemplo que eu esqueci. Aviação, né? A parte de aviação também. O avião ele é bastante dividido, inclusive naquela cadeia lá. Vamos voltar aqui para a cadeia da Embraer. Uma boa parte disso aqui, ó, vem de fora, tá? Então, o motor de propulsão é feito nos Estados Unidos ou é feito na Europa, a aviônica também. Então, vem muita dessa parte de fora. Agora, o desenho conceitual, isso aqui é tudo na matriz da Embraer, tá certo? Então, essa parte aqui é estratégica, isso aqui é feito dentro da matriz. Agora, comprar os componentes, os 3 conjuntos, eu posso comprar onde eu quiser, né? E montar onde eu quiser também. Inclusive, vocês sabem que a Embraer não tem só fábrica no Brasil, tem 2 no Brasil, né? Uma em São José dos Campos e outra em Gavião Peixoto, no interior de São Paulo, acho que é perto de Araraquara, se não me engano. E essas 2 fábricas, mas tem fábrica na Europa, tem fábrica nos Estados Unidos, tinha fábrica na China, mas aí eles, tratado com a China lá, não sei o que deu algum problema. Então, eu posso montar em vários lugares, e detalhe, essas tarefas laranjas aqui também são importantes. Essas daqui não são terceirizadas, a Embraer executa essas tarefas aqui nos mercados de destino. Então, eu vou ter manutenção, suporte técnico de treinamento em cada um dos meus mercados. Cada um dos 5 continentes a Embraer tem isso aqui, né? Que não é descentralizado. Beleza? Então, olha, é isso, tá? E o que esse gráfico aqui está mostrando é a questão da dupla contagem. Depois vocês dão uma olhada de como é possível você começar num país e for adicionando valor quando você vai fazendo coisas como extrai a matéria-prima num país, processa no outro, fabrica no outro e depois vende para um outro país. Você pode fazer a mesma coisa que o exemplo do iPhone aqui, tá? Então, o que eu queria dizer é basicamente isso, que a cadeia global de valor, principalmente alguns setores, ela é muito fragmentada, ela é muito dispersa, dando uma possibilidade de que o valor agregado exportado, no final das contas, seja menor ou bem menor que o valor do comércio bruto, valor bruto do comércio internacional, tá bom? Tem aí um banco de dados mundial aí chamado WIOD, ou World Input Output Database, que é o banco de dados de insumo produto mundial, que mostra uma boa parte desses comércio internacional em tarefas, tá? Eu não vou me detalhar muito aqui, mas existe bastante possibilidade de pesquisa de desenvolver esse tema aqui, tá? Aqui são alguns dados sobre o comércio bruto comparado com o comércio em valor agregado. Vocês vão ver que países como China ocorre muito esse efeito, né, que a gente acabou de falar. O valor agregado das exportações acaba sendo bem menor que as exportações brutas, né? Na Alemanha, um pouco menos, mas também tem esse efeito. Países como Estados Unidos já menos, e países como Brasil e Rússia quase nada. Por quê? Porque são países relativamente fechados ainda, tá? Quando você compara com esses países. Olha, os países asiáticos, eles também têm aí uma tendência de ter uma certa diferença significativa entre exportação bruta e exportação em valor agregado. Até a Holanda. A Holanda é um pouco por causa do Porto de Roterdã, aquelas tarefas aquelas coisas que eles reexportam, tá? Beleza. Então, mas a China é o grande exemplo aqui, sem dúvida nenhuma, e a Alemanha e esses produtos, esses países do leste europeu, do leste asiático. Beleza? Bom, então, no limite, isso que vocês estão vendo são comércio internacional de tarefas. Comércio internacional de tarefas, ou seja, não estou exportando mais iPhone,
eu estou exportando a tarefa. Os chineses, eles fazem aquela tarefa de montagem. Para isso, eles ganham os tais dos 6 bilhões, né? Fica interno da China. Só que tem aquela compra toda de insumos que vocês viram. Então, o que eu queria mencionar também agora um pouco é, voltando àquela questão do estratégia de desenvolvimento no pleno século XXI. Como fazer? Bem, um ponto importante é que as empresas dos vários países podem pensar hoje em dia, no século XXI, em especializar em etapas de cadeias de CGVs, e não em produtos. Tá? Se nos anos 50 eu podia falar, eu vou desenvolver um automóvel brasileiro, para eu exportar o automóvel brasileiro e ficar rico com isso, hoje eu posso chegar e falar assim, olha, uma empresa brasileira, ela pode se inserir numa cadeia automotiva, tá certo? Ou uma empresa argentina, ou uma empresa vietnamita, os países podem pensar nisso, que as suas empresas elas não precisam ser, principalmente nesses setores oligopolizados, grandes conjuntos de empresas, né, como automotivo, produtos eletrônicos, parece que é mais complicado eu concorrer com a Volkswagen e com a GM, muito complicado e mais fácil trabalhar em uma etapa da cadeia global de valor da GM ou da Volkswagen. Entendeu a diferença? Eu posso me inserir, não competindo com essas grandes, mas sim me inserindo, né, porque existem milhares de tarefas no qual eu possa entrar aí. Então, às vezes, uma empresa brasileira de logística pode entrar na tarefa, fazendo as tarefas, ou, sei lá, na montagem de algum circuito eletrônico, enfim, tem milhares de possibilidades. Então, esse é um ponto importante que eu queria mencionar para vocês. Até porque, hoje em dia, a maior parte dos países tem políticas comerciais e políticas de investimento muito mais liberais do que antes. Então, se eu quiser produzir no Brasil e exportar para esse resto do mundo, eu consigo, porque os países têm, né, algumas exceções aí, a maior parte dos países estão cada vez mais liberais, então eles vão me deixar inserir nessa cadeia de global, certo? Os países estão muito mais interdependentes hoje em dia. Né? A pandemia que o diga, né? O mundo está muito mais interdependente. Bom, o que mais? Aí eu vou mencionar aí coisas como facilitação de comércio, liberalização do comércio, mas eu queria mencionar, ir direto para o ponto final dessa discussão de hoje, que é a ideia, ainda a elaboração dessa ideia das novas estratégias de desenvolvimento econômico, através da inserção nas CGVs. Primeiro, quem que entrou para valer nas CGVs? Estados Unidos, Canadá e Índia, União Europeia, vários países do leste europeu, vários países do leste asiático, como o Japão, todos esses que estão listados aqui, e alguns da América Latina, como o México, isso até porque o México faz parte da área de livre comércio da América do Norte, o NAFTA. Muitos países acabaram ficando de fora das grandes cadeias, como, por exemplo, a Rússia, mas principalmente aí a América Latina, Brasil, Argentina e Venezuela, muitos países da África, Oriente Médio e da Ásia, não a Ásia do leste asiático, mas sim o sul da Ásia, que é a Índia, Bangladesh, Paquistão, enfim, e do centro e norte da Ásia. Então, tem vários países que ficam de fora e tem vários países que aderiram às cadeias globais. Claro que o estágio anterior da economia mundial explica um pouco disso. Você tinha as grandes multinacionais, as grandes transnacionais, que são pertencentes a países como Estados Unidos, União Europeia e Japão, e agora, mais recentemente, Coreia e China, até certo, então um bom ponto também. Tá certo? As grandes empresas que lideram as CGVs vêm desses países. É verdade, não tem como negar isso. Mas tem empresas aí do México e do Brasil também que são grandes empresas e que poderiam também né, liderar e participar das cadeias globais de valor. Tá? E participam talvez numa escala menor do que fosse o caso.
Esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto é, nessas grandes estratégias, nessas grandes cadeias globais de valor, existem milhares de possibilidades de ligar-se como fornecedor, né, inserindo-se em várias daquelas etapas que a gente falou aqui, de fornecimento para as grandes cadeias globais de valor. Tá? Então, ou seja, a ideia seria tentar se inserir nas CGVs existentes, umas delas, tá certo? Em várias delas. Então, se eu faço isso, o que acontece com os países dessas empresas? Bem, eu me especializando e entrando numa cadeia, tendo um contrato de 10, 20 anos, a empresa cresce e a economia daquele país também cresce. Então, é uma forma de desenvolvimento econômico. Então, tem muitas empresas indianas que conseguiram, só como exemplo, crescer aí, né? E o interessante é um outro ponto, e é isso que eu queria chamar a atenção para vocês. O mais interessante é a ideia é a possibilidade de você fazer o upgrading. Ou seja, uma vez numa cadeia, empresas que fornecem tarefas talvez de menos valor agregado, ao longo do tempo, à medida que ela vai sendo, né, participando dessa cadeia, tendo mais contato com a cadeia global e vendendo mais e reinvestindo e crescendo, essa empresa ela pode ampliar a sua ação para tarefas de maior valor agregado dentro da própria cadeia, ou seja, pegar outras tarefas que tenham mais valor agregado. Para isso, para explicar isso melhor, eu vou precisar falar para vocês o que é a curva sorriso. A curva do sorriso é essa daqui, ó. Essa daqui. É uma curva que mostra o valor agregado num ponto, num eixo, e atividade da cadeia de valor no outro eixo. Ou seja, eu vou listar aqui todas as tarefas, lembra do começo até o fim? P&D, design, logística, produção, logística, aqui é logística de compras, aqui é logística de vendas, marketing e serviços. E para cada uma dessas tarefas, eu marco mais ou menos quanto que é o valor agregado que ela dá. Por exemplo, P&D, altíssimo valor agregado. Como eu já disse para vocês, P&D tipicamente é atividade estratégica. Eu não vou terceirizar de jeito nenhum, muitas vezes. Design, às vezes sim, às vezes não, dependendo do produto, mas ela tem alto valor agregado de qualquer modo. O que mais? A logística de compras, ou seja, de todos os insumos que eu uso, já vai ter um menor valor agregado. Por quê? Porque existem milhares de fornecedores de insumos. Então, não é uma tarefa que agregue muito valor, mas é necessária, precisa ser feita. E, finalmente, por incrível que pareça, isso aqui que vocês estão vendo talvez chocasse algum economista dos anos 50, porque era se dado naquela época muito valor agregado à tarefa de produção. Aliás, naquela época, achava-se justamente que essa tarefa de produção era a que tinha mais valor agregado. Hoje em dia, é a que tem menos valor agregado. Por quê? Porque produção aqui, leia-se, montagem e teste final do produto. É só pegar as coisas, só pegar os insumos, pegar aquilo que você desenhou, montar e botar junto. Tá certo? Então, é a tarefa que tem menos valor agregado. Não é à toa que tem já há alguns anos, já pelo menos uns 15, 20 anos que eu venho ouvindo isso, que tem, ou se não for mais, que empresas terceirizam a produção. Aqui, minha família da minha esposa é de Jaguariúna, perto de Campinas, ali tem uma grande fábrica da Motorola. Aí você pensa, nossa, Motorola no Brasil. Ali eles só montam o celular da Motorola. Nada de design de P&D vai ter nessa agência, nessa fábrica de Motorola aqui do Brasil, de Jaguariúna. Pelo contrário, só tem um pessoal que faz teste, conheço até umas pessoas que trabalham lá, que fazem teste no produto, no máximo, e montam e fazem teste e, enfim, às vezes logística, que eles chamam de logística reversa, que é quando tem devolução, aí você tem que, enfim, pegar o produto de novo, tentar ver se o que aconteceu com o produto. Então, a fábrica de Jaguariúna está aqui, ó. Ela na verdade, você pode até terceirizar, não precisa ser feita pela
Motorola, e sim por uma empresa brasileira que faça isso. Mas é uma tarefa e tem algum valor agregado, bem menos que as outras. Aí a logística de produtos tem um pouco mais de valor agregado, e essas duas últimas, certamente, bastante valor agregado, porque o marketing é o segredo de como vender num mercado, e os serviços, né, de como manter o cliente fiel, continua comprando da sua marca. Então, vocês viram, uma forma de uma boca, por isso que é curva sorriso. Sorriso porque é como se estivesse rindo aqui, e mostrando nesse riso quais tarefas têm mais valor agregado e quais têm menos. Então, fica claro que as tarefas, que as atividades mais intangíveis são essas daqui de fora, P&D e design, marketing e serviços, essas mais intangíveis, elas detêm maior valor agregado. Então, aqui, tipicamente, ou você mantém na matriz, ou então você contrata alguém com muito cuidado, porque ela faz parte, né, da estratégia, do coração do produto. E essas outras aqui, mais embaixo, que tem a ver com, né, montagem, logística, né, teste, você terceiriza porque tem menos valor agregado, então eu compro de qualquer uma. Mas, enfim, então o interessante que eu falava, agora entendi da curva sorriso, o que eu falava lá atrás é o seguinte: muitas empresas que estão numa CGV, inserida numa cadeia global de valor, usa a entrada nessas etapas de menor valor agregado de uma CGV de uma empresa grande, para depois, com contratos de 5, 10, 15, 20 anos, contratos de longo prazo, elas saírem da simples elaboração dessas tarefas para tarefas mais complexas, que vai nessa direção aqui ou nessa direção, ou para a esquerda ou para a direita, subindo na cadeia de valor para tarefas mais com maior valor agregado. Então, o upgrading é isso. O upgrading, como o nome já diz, upgrade, né, é tentar conseguir mais valor agregado, aumentar o valor agregado de uma tarefa de menos valor agregado para uma relativamente mais valor agregado. E eu consigo isso ao longo do tempo, né, através de aprendizado, através de até, se o governo ajudar, políticas industriais, e a empresa vai crescendo e vai virando aí uma empresa mais robusta. Eventualmente, eventualmente a empresa pode participar até de outras etapas com maior valor agregado aqui em cima. Tá, aí alguém vai falar assim, não, mas espera aí, calma aí. Por que que a Motorola ia deixar a sua empresa brasileira, depois de algum tempo, evoluir para essas tarefas de maior valor agregado? Ela vai continuar mantendo o segredo. Sim, é verdade, mas pensa numa empresa capitalizada nessas três fases aqui, vai ser uma empresa internacional de logística, cada vez mais. Ou ela vai poder ganhar capacitações para poder fazer outras coisas, tá? E que você conseguiu graças a esse contrato de 10, 20, 30 anos. Então, você quando olha as empresas da China, muitas delas entraram aqui, ó. Muitas dessas empresas chinesas entraram aqui mesmo. Agora, o país delas ajudou nisso daqui, né? Políticas industriais e de desenvolvimento, de pesquisa e desenvolvimento, fizeram com que, e com exigências, inclusive, de transferência de know-how, de tecnologia, fez com que algumas empresas chinesas pudessem ir para cá, para outras etapas né, de P&D, design, marketing, serviços. Um exemplo são aquelas empresas de automóveis chinesas e de telefonia chinesas que começaram simplesmente copiando de produtos americanos e japoneses e hoje detêm o conhecimento de tudo isso daqui. Então, em parte, é porque elas fizeram esse upgrade, mas é claro também que o país ajudou também. Reconheço que um país igual ao Brasil já é um pouco mais difícil, mas se o governo apoiasse, empresas brasileiras ou de outros países, como o Vietnã, né, o Vietnã está muito aqui hoje, nessa produção e no máximo na logística, mais na produção. Mas com a estratégia adequada, né, é possível que um país faça isso, faça o upgrade, melhore a competitividade das suas empresas inseridas em CG, ainda que inicialmente em etapas de menor valor agregado, evoluir para etapas de maior valor agregado,
nos principais setores, tá? Em alguns setores. É claro que é muito difícil fazer isso no setor eletroeletrônico. É muito difícil fazer isso no setor automotivo, tá? Porque, de novo, o ciclo do produto. O produto, hoje, no setor automotivo, né, agora eles estão começando a mudar de novo, porque agora tem os automóveis elétricos, né? Então, era uma oportunidade de alguma empresa brasileira, se fosse entrar agora, mas é difícil por causa da tecnologia de motores elétricos, né? De você fazer um motor elétrico. Então, a gente também tem que ser realista, claro, tá? Não estou dizendo que vai ser que toda empresa brasileira vai conseguir fazer upgrading, entrando nas cadeias globais de valor e fazendo upgrading, mas que é uma estratégia de desenvolvimento, e tem países no mundo aí que estão conseguindo estão conseguindo se engajar, né, avançando nas cadeias globais de valor e pulando etapas, né, subindo para, à medida que se integra numa cadeia global de valor, vai subindo em direção a etapas de maior valor agregado na curva sorriso. Tá bom? Muito bem. Sobre cadeias globais de valor, era isso que eu tinha para dizer. Deixo aí algumas questões. Para entregar essa atividade do último slide, só essa aqui que é para entregar, mas aqui o exercício 1 e 2 desse tópico 2, também eu convido vocês a darem uma pensada, embora essa aqui não precise entregar, como a inserção de empresas pode tornar uma nova forma de industrialização para os países emergentes em desenvolvimento. É exatamente essa discussão que eu estava fazendo aqui até agora. Reconhecendo que, com o modelo de CGVs, existem múltiplas oportunidades de inserção, ainda que essas oportunidades sejam em etapas de menor valor agregado, é possível, através da curva sorriso, fazer um upgrade ou uma atualização e subir, né, e conseguir, ao longo do tempo, desenvolver outras tarefas de maior valor agregado nas mesmas cadeias. Tá certo? Então, essa é a oportunidade de industrialização recente. O que é uma curva sorriso? Já vimos. O que tem a ver com as CGVs? Totalmente, porque como que é distribuído o valor agregado nas várias etapas da cadeia global de valor. E essa questão que eu peço para entregarem nos próximos 7 a 10 dias, essa atividade aqui do tópico 10, atividade 11, da aula 11, é como fazer não precisa fazer um texto gigantesco, enorme aqui, mas só um resumo de como explicar como foi esse novo contexto que surgiu as cadeias globais de valor. Tá? Então, século XX para o século XXI, a globalização da produção, do comércio, as novas TICs e infraestruturas, a questão do conhecimento, do avanço do conhecimento, todo esse é o contexto no qual as empresas agora criam cadeias globais de valor, onde a cadeia global de valor tem 4 características: fragmentação, dispersão, né, a gestão da cadeia e a terceirização das atividades de menor valor agregado e manutenção de maneira estratégica dentro da empresa as cadeias de maior valor agregado, as etapas de maior valor agregado. Tá? Nesse sentido, é uma estratégia de desenvolvimento de você entrar desenvolvendo etapas da CGV, que agora no século XXI é possível fazer, enquanto no século XIX e XX não era possível. No século XIX e XX, você tinha que dominar todo o ciclo do produto, você tinha que simplesmente ter a fábrica da primeira à última etapa, certo? Para criar uma empresa que competisse. Agora não, agora eu posso criar uma empresa em algumas das etapas, ainda que de menor valor agregado, mas eu posso me inserir e fazer, quem sabe, ao longo do tempo, até atualizar, né, um upgrading para outras tarefas de maior valor agregado. Então, dá uma explicada geral aqui nessa questão, aqui nessa atividade 10, tá? Bem, por hoje era basicamente isso que eu tinha para dizer.